Voltei. E agora a gente já vai falar sobre regiões administrativas do DF, pessoal. Então, como eu já falei, são 35. Até o final de 2022 eram 33, tá? A idade de Cristo. Mas agora no final de 2022 foram aprovadas as regiões de Arapongas e Água Quente. Eu acho difícil cair a quantidade em uma prova, porque são, assim, o DF acaba sofrendo em uma atualização por ano nessa quantidade. Mas há algumas coisas que vocês podem, que a gente pode aqui citar e memorizar sobre cada uma dessas cidades. Na realidade, sobre as mais importantes, tá bom? Então, primeiro, Brasília é a RA1, plano piloto, certo? E difere de Distrito Federal, que é o DF todo. Então, essas 35 regiões administrativas formam o Distrito Federal. Mas se a gente estiver falando apenas Brasília, a gente está falando da RA1, que é lá onde fica a famosa cruz, a famosa libélula, borboleta, ou como você queira chamar ali nesse formato aí de avião, tá bom? Então, o artigo 18, tá bom? Artigo 18 da Constituição Federal. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos no termo desta Constituição. Então, Brasília é a capital federal, beleza? Basta memorizar isso, você vai estar muito bem, fora as informações que eu estou falando aqui. Sobre Taguatinga, que é uma das principais RAs, ela foi fundada em 5 de 6 de 1968 e surgiu antes mesmo de Brasília. Foi uma alternativa, pessoal, ao crescimento exagerado de invasões ao redor de Brasília, beleza? Braslândia, fundada bem antes de Brasília, em 1933, é uma cidade com características interioranas e se destaca pela agricultura no cultivo de tomates, goiabas e morangos. E agora, pessoal, podemos seguir aqui para Planaltina. Algumas informações sobre Planaltina é que é a mais antiga cidade do DF, apesar de a gente não poder se chamar de cidade, né, é região administrativa, mas aqui do ponto de vista geográfico, como a gente já falou, é a mais antiga do DF, datada de 19 de 8 de 1859 e a data da e é datada da primeira metade do século XVIII, com explicação nas minas de ouro do interior de Goiás, tá? Então, ela é do período de quando o pessoal explorava as minas de ouro do interior do Goiás. Em seguida, Ceilândia, que é a mais populosa do DF, com cerca de 500 mil habitantes. Tem uma cultura mais nordestina, né? Foi para onde os nordestinos que construíram Brasília acabaram migrando ali nesse período. E aí, aos poucos, eles foram formando sua própria cultura em Ceilândia, beleza? Pessoal, aqui é interessante a gente falar bem superficialmente, mas é importante falar sobre a campanha de erradicação das invasões, que aqui a gente teve a criação de Ceilândia, foi uma forma que o governo teve de abrir mão de uma área para diminuir as invasões que estavam existindo no período da construção de Brasília. Que aí eles criaram Ceilândia exatamente para colocar a população para essa região, beleza? Por fim, está aqui a lista das outras RAs. Com o tempo, como vocês têm acesso a esse mapa mental, vocês podem copiar ele para vocês e fazendo suas próprias anotações em cada cidade que vocês acharem importante por algum motivo, certo? Sobre o Varjão, a gente pode dizer que fazia parte do Lago Norte antigamente. Vicente Pires foi criado em 2009 com a lei sancionada pelo governador Arruda, foi desmembrada de Taguatinga e passa a ter recursos e autonomia, né, próprios, e a maior ocupação de terra irregular em território da União, Vicente Pires, tá, pessoal? Então, aqui temos algumas características que foram citadas. Sobre o tema da RID do DF. O que é RID? Novamente, só aqui a gente já está em ritmo de revisão, né? Batendo de uma maneira mais contundente nos tópicos, mas em um ritmo de revisão, porque de alguma forma vocês já interiorizaram o que são esses conceitos. Então, a RID do DF é Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Ela é criada pela Lei Complementar número 94, de 1998, e já foi alterada pela Lei Complementar número 163, de 2018. A prioridade de acesso à RID, quando você tem uma RID, ela dá prioridade para essa região integrada de desenvolvimento de acesso a recursos da União, porque é um conglomerado de estados ali pedindo. É diferente se você tivesse só Goiás pedindo recursos da União, se você tivesse apenas Minas Gerais, não. É o DF, é Goiás e Minas Gerais pedindo recursos juntos, dizendo que estão fazendo uma coisa importante juntos para a União. Então, isso dá uma prioridade de acesso a recursos. A finalidade é organizar o saneamento, infraestrutura, transporte, segurança pública, assistência social
nessas regiões. Ela engloba, pessoal, o DF, Goiás e Minas Gerais. Então, no DF, é o DF todo, obviamente, 19 municípios de Goiás, certo? E 2 municípios de Minas Gerais, beleza? Então, os municípios de Minas Gerais, que é mais fácil você memorizar os de Minas Gerais do que os de Goiás, porque os de Goiás são 19. Se você memorizar pelo menos os de Minas Gerais, já fica mais fácil. Aqui eu preciso fazer uma correção em tempo real com vocês, pessoal. Que aqui, enquanto eu montava o curso, eu tive que fazer uma pesquisa e estava assim, ó. Eram 2 municípios, né? Mas o que acontecia? Eram 2 municípios, Buritis e Unai. Aí o que acontece? Dentro de um documento do pessoal que cuida mais profundamente, eles já estavam integrando outros 2 municípios, ou seja, 4 municípios em vez de 2. Cabeceira Grande e Arinos. Mas legalmente eram 2. Aí, enquanto eu construí o curso para vocês, esses 2 que estavam em dúvida já foram integrados, entendeu? Então são 4. São Buritis, Unai, Cabeceira Grande e Arinos, beleza? Mas antigamente a Sudeco já considerava Cabeceira Grande e Arino como dentro dessa área da RID, tá bom? Então por quê? Porque eles já sabiam ali que informalmente, né, que esses 2 iam ser inseridos, já calculavam as políticas incluindo esses municípios, mas legalmente só Buritis e Unai que faziam parte. Então aqui a gente teve uma atualização em tempo real aqui da quantidade de municípios. Então, pessoal, há 3 regiões integradas de desenvolvimento no Brasil. Tem a do DF em torno, a de Teresina e Timon, também é uma região integrada, inclusive eu sou do Piauí, né? Sou de Oeiras no Piauí, já morei em Teresina e convivi e vivi por essa rede aqui, Teresina e Timon, que é uma ponte que liga as 2 cidades, e você tem toda uma política, uma coisa ali que funciona com elas integradas, e Juazeiro e Petrolina também, que eu já passei por ela, e é uma ponte também que liga as 2 cidades, né? Salvo engano. No caso de Juazeiro e Petrolina foi só de passagem mesmo. E, por fim, a economia do DF. Primeiro, destaque para o setor terciário, prestação de serviços. O DF ele foi criado pensando em setor terciário, uma vez que foi pensado para política, administração, então não foi para a indústria, que é setor secundário, e nem para a plantação, que é setor primário. Então, nesse sentido, se destacam o Plano Piloto, obviamente, Taguatinga e Ceilândia, né? Devido tanto à sua população quanto capital político, se destacam essas 3. Já o setor secundário, ou seja, indústria, ele tem baixa expressividade no DF quando comparado ao setor terciário e tem foco na finalidade, porque o DF tem foco na finalidade político-administrativa, beleza? Como eu já falei anteriormente. E o setor primário, que é o setor de matérias-primas e produtos in natura, tem baixa intensidade, mas alta produtividade. Não é o suficiente para atender a demanda do DF, nem da RID, né? Mas a gente pode dar destaque aqui para a soja e hortifruti granjeiros, né? Então, basicamente isso, pessoal. A gente está chegando ao final do nosso curso. Vou ficar aqui te indicando aqui alguns filmes, certo? Que são de grande relevância. Então, o primeiro filme, o filme dos Inconfidentes, de Tiradentes, da Inconfidência Mineira, que é um filme de José Wilker, e você pode encontrar no YouTube, tá bom? Você pode encontrar esse filme para assistir no YouTube, é um dos que está mais fácil de todos. O filme do Getúlio, que salvo engano tem na Netflix, mas se você colocar o nome de algum desses filmes no Google, já vai aparecer lá onde você pode assistir ele. Tá? O filme do Getúlio vai mostrar ali a trajetória política do Brasil antes de JK e mostrar a importância que Getúlio teve para o desenvolvimento do nosso país. O filme é Eduardo e Mônica, pessoal, é um filme muito interessante, porque é produção nacional e mostra assim, a realidade do Brasil dos anos 90, uma coisa bem, sabe, nossa cultura. Eles andam de bicicleta ali no plano. Inclusive, o filme do Renato Russo, da Legião Urbana, também mostra muito isso. Então, fica como uma quinta dica de filme. Nossa quarta dica de filme aqui é Os Anos JK, Uma Trajetória Política, de 1980, esse filme. Ele conta, basicamente, a história de como JK virou presidente do Brasil, qual a trajetória dele antes, e como ele impactou toda a indústria nacional, a forma que nosso país se desenvolveu, através da construção de Brasília, principalmente. Pessoal, quero parabenizar você que veio até aqui, que assistiu esse curso até o fim e que tem um sonho. Certamente você tem um sonho, então não pare de lutar por ele, tá? Porque se você não lutar, meu amigo, ninguém vai. Ninguém vai tomar seu sonho e lutar na sua frente por você.
Então, parabéns pelo seu foco, continue assim e até o próximo conteúdo que a gente tiver para compartilhar, tá bom? Um abraço.